Ótimo, pessoal. Estamos de volta, né? Acessaram rapidinho, hein? Parabéns, gostei de ver, viu? Esse quarto período é joia. Vou fazer uma promessa aqui para vocês. Acho que tem alguém me ouvindo, né? Não é possível. Na primeira aula nossa presencial, se Deus quiser, vai ser esse ano, eu vou pagar uma coca e um salgado para nós, viu? Pelo menos isso, né? Aí sim, hein? Pelo menos isso. Mas eu quero ver a participação em massa na nossa aula, hein? Estou gostando de ver, vocês acessaram rapidão. Muito bem. Pode deixar. Vocês vão me cobrar, não esquece não, tá bom? Não esqueçam. Vou cobrar mesmo, eu sou enjoado. Ei, Jai, pode deixar, Jai. A Mariana que vai me cobrar também. Deixa eu só liberar mais uns colegas aqui para acessar, meus amigos. Vamos lá. Ok, deixa eu só liberar aqui. Ótimo, vamos lá. Muito bem. Gostei de ver a agilidade de vocês aí. Ok. Então, pois bem, retomando então aquela explicação, vamos entender que quando você vai estudar direito tributário, você precisa ter uma noção então da atividade financeira do Estado, aquilo que eu falei. Se nós resolvermos, por exemplo, formar um grupo, uma sociedade empresarial, né? Nosso objetivo, é lógico, é obter o que? Desenvolver uma atividade econômica, com atividade, dentro dessa atividade econômica, no final obter lucro. Claro, ninguém vai desenvolver nenhuma atividade, ninguém vai investir um capital, né? Um determinado negócio sem pensar no lucro, não é verdade? Assim, o Estado também, embora o Estado não tenha aquela visão, não pode ter aquela visão lucrativa, mas é lógico que ele tem que pensar em receita e em recursos. Não adianta pensar em criar política, né? A política pública para atender determinada finalidade social, se não tiver recurso, então ele tem que ter meta. Por isso que tem um plano plurianual, né? O governo, quando vai assumir um governo, né? Os governantes, tanto o governador do estado, presidente, prefeito, ele tem que apresentar um plano plurianual, onde esse plano tem que estabelecer metas, recursos, de onde vai vir os recursos, né, para desenvolver determinada atividade, determinada política pública, na área da educação, saúde, etc., né? Para atender essa finalidade social. Então, para isso ele tem que estabelecer. Se ele estabelecer essa meta, ele tem que cumprir, né? Senão ele cai na lei de responsabilidade fiscal. Com essa pandemia, pessoal, vocês viram aí que foi decretado aquele estado de calamidade pública, isso aí para os governantes foi uma, assim, entre aspas, né? Embora ninguém queria isso, mas para alguns eu confesso para vocês foi uma maravilha. Tanto é que a gente está vendo a corrupção danada de alguns estados, alguns governantes aí, né? Envolvidos em corrupção aí, de superfaturamento, né? De material que era para salvar vidas, né? O pessoal está pensando em ganhar dinheiro, né? De forma ilícita, né? De forma ilícita. Então, assim, não é o Estado que é o problema é quem governa o Estado. Eu sempre falo isso. Às vezes, o Estado, não sei o quê. Não, não é o Estado, é o governo, as pessoas da sociedade que vão lá, né, que é indicada pelos seus representantes para governar. Então, isso é que estraga a imagem do Estado, né? Mas se você pensar na questão do direito tributário, aí você tem que pensar, voltar lá, estudar, entender um pouquinho essa atividade financeira do Estado. Então, a atividade financeira do Estado, você vai pensar o quê? Recursos públicos. Como obter receita pública hoje, o Estado? Como obter recurso público? É só tributo? Né? Não, o Estado também pode desenvolver alguma atividade econômica também, pode desenvolver alguma atividade também com o objetivo de obter alguma receita, não obter lucro, mas obter o recurso público, recurso financeiro, para que ele possa desenvolver metas estabelecidas em um plano, um orçamento, para atender o interesse da sociedade. Né? O Quioche Arada até nos dá esse conceito aqui, ó, bem legal, do que é a atividade financeira do Estado. Deixa eu marcar aqui para vocês aqui, ó. Quem está acompanhando comigo aí, ó. Aí dá essa definição para nós aí, né? Atuação estatal, ou seja, a atividade do Estado, né? Voltada justamente para obter, gerir e aplicar os recursos. Então, não é só obter, não é só administrar o recurso, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma meta para aplicar esse recurso financeiro onde? Aí entra a questão do plano, né? Esse plano de governo, plano orçamental, que a cada ano o governo tem que estar atualizando, tem que estar justificando, comprovando, senão ele cai em crime previsto na lei de responsabilidade fiscal.
necessários à consecução da finalidade do Estado. Aí, ó, tá vendo? Necessária a consecução. O que é a consecução? A execução da finalidade do Estado. O Estado não tem como desenvolver a sua atividade, né? Meio para atender atividade fim, ou seja, desenvolver algo ali para chegar a atender na área da saúde, desenvolver algo ali, alguma atividade meio para atender a finalidade, né, na área da educação, mobilidade urbana, né? E a segurança pública. Não tem como se não tiver recurso financeiro, né? Então, resume, lá, se resume na realização do bem comum. Isso que eu acabei de explicar agora, o que o Charada acabou de dar essa definição para nós também, lógico, com outras palavras, mas o que ele quis dizer, o que ele está querendo dizer para nós, a interpretação do conceito dele, é isso que eu acabei de explicar agora, né? Resume justamente no interesse de atender a sociedade, a coletividade, que é com o objetivo de desenvolver essa finalidade, mas pensando no bem comum, isso em todos os aspectos. Por isso que muitos caem aí em crime, né? Corrupção passiva, ativa, né? Peculato, né? Então, se tanto envolvendo pessoas que estão aí, né, no governo público, no governo, né, do Estado, como também outras pessoas, terceiros, né, que desenvolvem atividade privada, que acaba se, né, obtendo proveitos, né, vantagens ilícitas, né, vantagens ilícitas para fechar contrato com o governo. E com isso ele acaba praticando também a corrupção. Ok? Então, aí, ó, é uma breve classificação, coloquei para vocês aqui, dessa classificação, então nós temos a Receita Pública, né, gestão administrativa, a despesa pública do Estado, o orçamento, aquilo que eu falei, se você vai desenvolver uma atividade hoje, quer seja um contador no seu escritório amanhã, eu advogado, um empresário, ele tem que ter um plano de orçamento, ele tem que ter um plano estratégico. E o plano estratégico, ele é um orçamento. O orçamento, quando você fala em orçamento, vocês sabem melhor do que eu, que você tem que ter o quê? Receita, né? Você tem que definir no orçamento o que você tem previsão de receita e o que você tem de despesa hoje, qual é a sua previsão de despesa amanhã. Esse é um plano que você tem que fazer de orçamento, né? É lógico que não é só isso, né? Mas esse é o plano, o básico, o principal, né? Estabelecer despesa, entender o que é receita, entender o que é proveniente de receita e entender as despesas, né? Dentro desse orçamento aí, esse orçamento não é só na atividade econômica, na nossa vida particular mesmo, pessoal, né? Então, o Estado não é diferente. Para desenvolver essa atividade financeira dele, então, ele tem que ter essa receita pública, a gestão administrativa, a despesa pública controlada, né? E o orçamento também. Aí a classificação, nós temos essa 4 classificação aí, tá ok? Receita pública, gestão administrativa, despesa pública e orçamento. Então, bom, aí tem a receita pública, definição, recurso, atividade fim, eu já expliquei para vocês, tá? Isso aqui é só para vocês acompanhar, né? A questão da atividade fim, aí eu coloquei educação, saúde e segurança, como mobilidade urbana, até o lazer mesmo, né? Questão de moradia popular, né? Expande moradia popular, essa questão da pandemia, agora esse auxílio emergencial, né? É uma necessidade de urgência, caráter de urgência, de calamidade pública, né? A Constituição Federal estabelece tem um tributo lá, que nós vamos estudar ele, que se hoje o governo quiser criar esse tributo e cobrar da sociedade, ele pode, porque nós estamos numa situação de calamidade pública. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque se gerar isso, vai gerar uma repercussão social tremenda, né? As pessoas já pagam a carga tributária pesada no Brasil, né? Então já se fala em reforma tributária, já se discute hoje em reforma tributária, e é pensando justamente em redução dessa carga tributária, principalmente para os trabalhadores, mas também para os empresários também. Ok? Recurso financeiro, então, custear as despesas da sociedade, como eu já falei, atividade fim, receita pública, ação estatal financeira. O que o Estado vai desenvolver? Né? Ou seja, o direito tributário vê isso, né? De que forma que ele vai desenvolver, de que forma que ele vai obter, né? O que ele tem que desenvolver, o que a legislação permite que o Estado faça, realize, execute para obter essa receita pública, né? A ação estatal financeira é relevante para o estudo de direito tributário? Sim, é isso que eu acabei de explicar agora. É relevante por isso. Então, o que a legislação permite para que ele obtenha essa receita pública? É só tributo? Não. Ele pode a exploração do petróleo, exploração de alguns recursos minerais, o ouro, né? Então, isso aí também é receita pública, né? Aluguel de imóvel, o poder público pode alugar um imóvel, né? E desenvolver outra atividade também, tá? Para obter essa receita pública também, que a gente vai estar vendo isso. Mas nessa questão de direito tributário, especificamente,
o que é de relevante para o estudo de direito tributário é justamente a arrecadação tributária. Então, a receita pública que decorre através da arrecadação tributária. E a arrecadação tributária é o tributo que eu, você, que nós pagamos enquanto contribuintes. Né? É lógico que quem paga a maior carga tributária é o consumidor no preço final de um produto, por exemplo. Né? Mas o contribuinte, você, consumidor, não é contribuinte. E aí nós estudaremos essa diferença mais no decorrer das nossas aulas, ok? Bom, atividade fim, atividade meio, é aquilo que eu falei. Se você tem uma atividade fim que atender os interesses da sociedade, então você tem que desenvolver algo antes, não é isso? Então, para você desenvolver algo antes, para buscar o quê? Uma receita, para obter recursos, controlar as despesas, quais despesas que você vai ter, né? Porque você vai ter que investir, você vai ter que pegar, você vai ter que gastar, você vai ter que construir, você vai ter que comprar. Essa pandemia mesmo foi um gasto de bilhões, né? De material, de vários equipamentos necessários, né? Medicamento, mesmo assim está faltando medicamento hoje, né? Nos hospitais ainda falta, mas é investimento, isso é despesa também, né? E, por fim, o orçamento, a previsão de receita. Então, isso aqui é tudo metas, né? Tudo atividade meio, tudo tem que ser desenvolvido para que o Estado tenha condição de atender aquela atividade fim dele, que é atender os direitos sociais, as finalidades essenciais, atender o bem comum, tá? Pessoal, o orçamento e, por fim, o crédito público, que é a criação de recursos públicos, né? Outros meios, buscar outras formas de obter esses recursos públicos, tá? Privatização, né? Às vezes o Estado, aqui em Goiás mesmo, foi privatizado a CELG. Será que não entrou dinheiro? Claro, entrou muito dinheiro, né? Então, às vezes, privatizam estatal. A privatização estatal, às vezes, é prevista pela lei. Então, se for aprovado pela Assembleia Legislativa, for aprovado no Congresso Nacional, isso é possível, né? Se for privatizar. Já se fala hoje, o Banco do Brasil mudou agora o presidente. O Banco do Brasil não é uma instituição totalmente pública, né? É uma sociedade de economia mista, mas já se fala, o governo Bolsonaro já se fala, talvez, de privatizar aí o Banco do Brasil, deixar de ser público, né? Então, deixar um grande banco, uma grande instituição financeira privada administrar o Banco do Brasil. Então, já ouvi esse boato, essa conversa na notícia, e não sei se isso vai vingar, né? Mas isso é tudo entrada de recursos públicos, né? E outros meios também, né? Outras possibilidades também, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tranquilo aí? Seguindo direitinho? Tudo bem. Tá? Ok. Então, aí nós temos a classificação de receita pública. Esse aqui eu estou só abordando uma parte, aqui é direito financeiro, eu só estou abordando um pouco, assim, uma abordagem mais, assim, geral, tá? Da atividade financeira do Estado, para a gente entrar especificamente em tributo, especificamente em direito tributário, tá certo? É lógico que aqui também, quando você fala de atividade financeira do Estado, você está pensando aí na arrecadação tributária, com certeza, né? Então, pois bem, aí, ó, dentro dessa classificação da receita pública aqui, minha gente, ó, aí nós temos a originária e a derivada, tá vendo? Vou até marcar de vermelho aqui para vocês, ó. Originária, tá? A originária e a derivada. Ó, originária e derivada. Então, pois bem, essa originária aqui, pessoal, é a segunda doutrina, não está na lei. Isso aqui é a definição de doutrina que eu coloquei para vocês. Decorre de que a receita pública originária, segundo os doutrinadores, decorre da exploração da atividade econômica do Estado. Então, aquilo que eu falei, decorre o quê? Da própria exploração do patrimônio estatal, né? A privatização, a Petrobras, a exploração de petróleo no Brasil, isso aí gera receita pública originária, isso gera receita pública para o governo, para a União, né? Aquela lá, a época foi descoberto lá em São Paulo, não, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, lá, como é que chama, gente? Aquela pré-sal, né? O pré-sal. Né? Foi tanto explorado o pré-sal lá, teve uma arrecadação, né, faraônica, né? Uma arrecadação faraônica lá de petróleo, com a descoberta lá do pré-sal na época do governo Lula, que aí beneficiou não só a União, como os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, acho que São Paulo também. Os outros estados também buscaram uma fatia dessa arrecadação, porque alegaram que precisava de uma fatia desse dinheiro para investir em educação, né? Então, ou seja, isso é só para vocês entenderem que essa atividade aqui, a econômica, é a própria desenvolvimento do Estado,
atividade meio desenvolvida por Estado, explorando o patrimônio próprio dele com o objetivo de obter essa arrecadação. E essa arrecadação, segundo a doutrina, tá? Quando eu falo doutrina, são os operadores do direito tributário, né, de contabilidade também tributária, tá? Que trata como receita pública originária. É lógico, isso aqui é mais assim, um conhecimento teórico para a gente conhecer. Nós, enquanto vocês contadores, advogados, estudiosos de direito tributário, nós precisamos entender essa classificação, né? Na prática, talvez a gente não vai aplicar isso, mas só para a gente, conhecimento próprio nosso é relevante para a gente entender, né? Quando você fizer uma leitura de um artigo, de um livro, né? De uma notícia, alguma coisa que estiver relacionada à receita pública, você já vai lembrar, né? Você já vai entender e distinguir isso aí, um concurso público, né? Uma prova, né? Eu vi uma vez uma prova do CRC que caiu, uma classificação lá dessa receita, eu não lembro bem a questão, mas foi tratando justamente sobre essa questão de receita pública originária e derivada, uma questão sobre direito tributário. Bem simples a questão. Mas, se você não estiver estudando, não estiver conhecendo, não lembrar, você não vai conseguir acertar, né? Bom, então, características de atividade financeira do Estado. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas características, tá? Aqui ficou meio apagadinho, mas é A, B, C, a sequência mesmo, tá bom? Características da atividade financeira do Estado. Aí vem a instrumentalidade, a natureza administrativa, a indisponibilidade, a natureza pública, o conteúdo é monetário, é conteúdo econômico, porque a atividade financeira visa justamente obter recursos para satisfazer a necessidade pública, está escrito aqui, eu coloquei para vocês. Conteúdo é monetário, claro, né? Relacionado, lógico, à pecúnia, dinheiro, né? A indisponibilidade, isso aqui é importante, ó. Disponibilidade. Todos são uma característica, mas isso aqui é a disponibilidade. O Estado não pode cumprir suas finalidades sem atender às exigências da coletividade, sem desenvolver atividade financeira, tá vendo? Então, esse é um princípio até lá da administração pública, tá? Direito administrativo, estudar isso aqui. Os bens públicos são indisponíveis, ou seja, ele não pode cumprir suas finalidades, nem atender às exigências da coletividade, sem desenvolver atividade financeira. Ou seja, então, para ele desenvolver atividade financeira, para ele cumprir a área que nós estudamos há pouco, né, há pouco tempo. Então, não pode cumprir suas finalidades, nem criar política pública para atender os interesses da coletividade, se não desenvolver atividade financeira. E o que é desenvolver atividade financeira, segundo o Kiyosho Harada? É obter, gerir recursos financeiros, né, para que ele possa desenvolver metas, para que ele possa desenvolver política pública, para que ele possa executar, né, alguma atividade com o objetivo de atender o interesse comum, né? Esse que segundo o Kiyosho Harada, que deu para nós aqui a definição do que é executar essa atividade econômica, essa disponibilidade também. É lógico que é caráter administrativo, essa natureza administrativa é uma das características da atividade financeira, né? A instrumentalidade aqui desenvolve suas atividades na satisfação do interesse público, né? Então, bem tranquilo isso aqui. Aqui algumas características, então, relacionadas, tá? Relacionado especificamente na atividade financeira do Estado. Tudo bem? Um coleguinha chegando aí. Olha só. Então, pessoal, aqui, ó, aí nós temos a finalidade da atividade financeira, tá? Dentro das finalidades aqui, a gente tem as principais finalidades da atividade financeira. Aí vem o que a gente já... Isso aqui praticamente é um resumo, né? Uns tópicos já resumidos dentro do que eu já expliquei até então. Olha só, satisfação das necessidades públicas, satisfazer os interesses do bem comum da sociedade, a subsistência do Estado, claro, se não desenvolver uma atividade financeira, o Estado não tem como subsistir, se manter, afinal de contas, vocês vêm falar direto aí que o gasto público é enorme, já se fala até uma reforma administrativa. O que é reforma administrativa? É ver qual que é os gastos públicos, você está gastando mais do que recebe, do que tem de receita, então tem que fazer uma reforma administrativa. Aí é onde entra governo, sai governo, fica aquele negócio, vamos fazer uma reforma administrativa, aí começa a cortar. Eu acho engraçado que começa a cortar, fechar secretaria, cortar ministérios, né? Encerrar alguns contratos, alguns trabalhadores que não é concursados, né, por contrato. Aí passa um tempinho, logo começa a voltar tudo de novo. Aí cria uma outra secretaria, com outro nome, né? Cria um ministério com outro nome, mas o gasto mesmo que é bom ter, que é bom reduzir, a gente não vê isso na prática. Sempre falando que a despesa e o gasto público do governo é alto, né? E realmente é alto, né? Nessa pandemia mesmo, vocês veem, reduzir o salário de empregados, né?
reduzir o contrato de trabalho, suspender o contrato do trabalhador, né, nós, trabalhadores, né, fechar a atividade econômica dos empresários. Mas não sei se vocês viram isso, eu não ouvi falar que teve redução do salário do Congresso Nacional, se teve redução do salário de deputado, se teve redução lá, corte de gasto lá com benefício para deputado, né? Então, são coisas que realmente nós, como cidadão, enquanto na sociedade, desse lado aqui, como cidadão, enquanto sociedade, enquanto pagador de impostos, né, enquanto contribuintes, sentimos na pele, temos todo o direito de reclamar, de questionar e ficarmos insatisfeitos, porque isso é má gestão, né? Então, isso a gente não ouviu falar, né? Mas aí sempre volta para nós, cidadão, para a nossa sociedade, para a gente acabar arcando com esses gastos aí, para a gente manter esse serviço público. Então, eu particularmente, eu fico, assim, às vezes, contrariado até, opinião particular minha, eu acho que essa reforma tributária, a reforma administrativa deveria ocorrer sempre, né? E pensar justamente nessa questão de gasto, né? A pessoa já vai estar lá como deputado federal, senador, como político, e já tem um salário dele. E é muito bem pago para isso. Não precisa ter outras regalias, outros benefícios, né? Então, acho que precisaria pensar nisso no Brasil, né? Aí sobraria mais receita para investir em outras coisas, né? Em outras benfeitorias dentro da atividade financeira do Estado, tá? Ok, aí, ó, defesa dos direitos fundamentais, nós vimos lá na Constituição Federal, no artigo 5º, né, tem lá 73 incisos que tratam de direitos individuais, coletivos, direitos fundamentais, principalmente com relação à vida, né? Nós estamos aí em uma situação drástica, preocupante, crítica, né, com relação da proteção à vida, né? Implementação das condições mínimas de sobrevivência, a prestação de serviços públicos, realização de ideal. Eu fico revoltado, porque às vezes você vai fazer, tudo que você vai fazer hoje, buscar um serviço público hoje, isso às vezes revolta a gente fica um pouco indignado. Tudo você tem que pagar. É um imposto que você paga, é uma taxa que você paga, né? Se você não pagar, você não consegue obter o que você precisa, né? Aí você fica parado, você não consegue desenvolver uma atividade, você não consegue realizar um projeto seu, né? Porque você depende do poder público, né? Eu, recentemente, eu precisei de uma liberação do alvará, já tinha pagado já uma taxa desse alvará para edificação, para uma edificação alvará que eu estava vendo uma pessoa, e a pessoa foi lá, quando eu fui olhar o alvará dela, ainda estava lá com a restrição lá. Aí tinha que olhar, a pessoa ainda teve que pagar uma multa ainda, né? Então, são situações que às vezes deixam a gente um pouco indignado mesmo. A gente paga, né? Sempre pagando. E precisaria ter um contrassenso aí. Pois bem, mas a realização de um ideal promove o bem-estar, conduz, permite o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, isso aqui são as finalidades que deveriam, né, ser mais assim praticada pelo poder público, pelos governantes, enquanto gestores do Estado, enquanto administradores do Estado, desse ente que representa a sociedade chamada, denominada de Estado. Ok? E como receita pública, então, eu coloquei uma classificação para vocês. Aqui é a classificação de receita pública. Nós vimos lá anteriormente a receita pública originária e derivada, a classificação da receita pública, né? Originária relacionada à atividade, à exploração da atividade econômica do Estado, à própria exploração do patrimônio. Receita derivada está ligada aqui, pessoal, decorre do constrangimento legal de sua arrecadação. Esse constrangimento legal da arrecadação aqui, vocês vão lembrar, é sempre tributo, arrecadação tributária. Né? A gente vai ver lá no conceito de tributo. Porque quando fala constrangimento legal, o que é isso? Ninguém quer pagar, né, tributo. Ou você quer? Se perguntar para nós, na sociedade, quem quer pagar tributo, ninguém quer. Mas é necessário. Por quê? É um constrangimento, ou seja, porque não tem interesse, não tem vontade de pagar tributo, mas é legal. Por que legal? Porque está previsto em lei. Então, se está previsto em lei, é uma questão obrigatória. Então, se eu pratiquei um fato que vai dar uma origem, que vai gerar uma obrigação de pagar um tributo, então, legalmente, isso é um constrangimento, mas legalmente isso é obrigatório, é lícito, é devido, né, para a sua arrecadação. Então, essa receita pública derivada, vocês vão sempre lembrar que está ligada, está vinculada à arrecadação tributária. Ok? Ótimo. Então, seguindo aí para a gente concluir essa parte de receita pública, o conceito aí tem um sentido amplo, restrito, objetivo, natureza e finalidade. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Sentido amplo é qualquer entrada de dinheiro aos cofres públicos, tanto a originária como a arrecadação de tributo.
sentido restrito, o Aliomar Baleiro, que é um autor, fala que são entradas ou ingressos integrando o patrimônio público sem qualquer reserva, condição ou correspondência no passivo, venha crescer o seu montante no elemento novo e positivo, né? Essa é a definição do Aliomar Baleiro. Então, esse sentido não é classificação. Classificação nós já vimos que é pública ou derivada. Aqui é um conceito, uma definição da receita pública, que tem sentido amplo, sentido restrito. O objeto, a natureza e finalidade, consiste no dinheiro a ser arrecadado aos cofres públicos. É isso que nós vimos. Acabamos de estudar isso agora, né? Ou seja, a natureza é pública, sim, porque a receita pública, o próprio nome já fala. O dinheiro é destinado a uma pessoa jurídica de direito público. Quem que é essa pessoa jurídica de direito público aqui, pessoal? O próprio Estado, né? Então, essa pessoa jurídica aqui, ó, de direito público, é o próprio Estado. Sim, professor, é o próprio Estado. Com a finalidade de satisfazer as necessidades da sociedade, que é as necessidades públicas. Ok? Então, ó, pessoa jurídica de direito público é o próprio Estado. Por isso que a receita pública tem essa natureza pública, claro. O dinheiro, nós sabemos que tem uma destinação específica, pelo menos deveria, mas tem uma destinação para atender, né, uma atividade fim específica, que é voltada para os interesses da sociedade, voltada ao interesse do bem comum. Funções do governo, aqui é outro tópico. Função alocativa, função distributiva, estabilizadora. O que é a função alocativa? O governo fornece bens públicos à população. Claro, ele vai fornecer alguns bens públicos para atender a população. A função é distributiva, a redistribuição de renda realizada através de transferências, de impostos, subsídios governamentais, Bolsa Família, auxílio moradia, auxílio emergencial agora, né? Então, essa receita pública tem essa função. Porque de onde que tirou esse dinheiro para pagar esse auxílio de R$600 emergenciais agora? De onde que vai tirar dinheiro para fornecer subsídio de empréstimo às atividades microempresa, a microempreendedor, empresa de pequeno porte? Né? É da receita pública. Então, tem essa função distributiva, sim, né? Essa transferência através de arrecadação de impostos, né? A função estabilizadora, claro, essa é a função do governo, né? A função estabilizadora, a aplicação nas diversas políticas econômicas, isso que eu expliquei lá quando eu falei de política pública, a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade. Pensar na questão do PIB, vocês podem observar, sempre tem um comentário de economista falando que a preocupação do aumentar o PIB, desenvolver alguma atividade, né? Promover o emprego, porque se oferecer alguma redução de carga tributária, se oferecer alguns subsídios para o empresário, se reduzir alguma redução de alíquota de imposto, né, de algum imposto, isso vai promover o que? O emprego, né? E com isso você tem uma redução de desemprego, e aí você tem giro econômico, giro econômico. Recentemente foi, diante da questão da recessão, aí, dessa dificuldade, aí, o governo tem liberado também parte de autorização do FGTS, por quê? É por dinheiro, para girar mais dinheiro, né? E girando mais dinheiro, você vai desenvolvendo mais, fomentando mais a atividade econômica do Brasil, né? Então, esse é o governo, enquanto gestor, né, preocupado em estabelecer essa função de estabilizadora, de estabilizar, né, de buscar uma atividade de desenvolvimento econômico de forma assim estável, né, manter essa estabilidade, né? Porque senão também aí gera desemprego, a inflação aumenta, né, sobe tudo, né, e vira uma situação complicada. A função reguladora é outra função do governo também, de regular. O que é regular? Criar normas, leis, regras para controlar isso aí, né? Olha lá, visa regular a atividade econômica através de normas e de criação de agências reguladoras. Então, isso também é outro papel, é outra função reguladora do governo. Tá ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá? Ótimo. Nosso tempo aí tá... Deixa eu olhar nosso tempo aqui. Na próxima aula eu quero ver se eu entro no Google Meet. O Google Meet é bom que você segue direto, a gente vai controlando o tempo. O Zoom está aqui com 30 minutos, tá? Então falta mais 10 minutinhos. Se porventura eu não conseguir concluir aqui, a gente entra novamente só para me finalizar, tá? Mas é jogo rápido. E lembrando que essas aulas eu estou gravando e vou deixar disponível para vocês também. Isso é bom, porque aí vocês vão reforçando depois para estudo posterior aí, no caso, antes da avaliação,
É lógico que antes a gente faz uma revisão, mas é importante depois vocês, se quiserem, ter interesse, é importante estar revisando aí. Qualquer coisa também, a gente está discutindo, esclarecendo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, senhores, olha só. Então, seguindo o nosso tópico aí, como função reguladora, aí por fim nós temos aí, eu fiz um gráfico aí para vocês, ó. Direito, nós sabemos, então, a definição de direito muito bem, só coloquei um conceito do Sérgio Pinto Martins, esse conceito nós já estudamos eles, é um conceito bem simples, bem objetivo, eu gosto muito desse conceito porque ele diz muita coisa. Conjunto de princípios e regras, instituições destinadas a regular a vida humana e sociedade, né? Então, é um conceito que a gente já conhece muito bem o que é direito, nós sabemos que o direito não tem um conceito fechado, definido, mas a gente precisa entender o que é direito no âmbito aí da sociedade, no âmbito que envolve a própria atividade financeira do Estado e principalmente quando você vai estudar direito tributário. Então, direito tributário tem então um conceito aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei para vocês aqui, ó, 3 conceitos de 3 autores, tá? O Rubens Gomes de Souza, o Paulo de Barros Carvalho, o próprio Sérgio Pinto Martins também, ó. O conceito dele, ele é bem assim definido, objetivo. O Sérgio Pinto Martins, ele é ótimo nesse sentido aí. Antes de eu voltar aqui nesse gráfico, só para... Aqui, eu não vou ler todos, só para vocês... a gente ler um pouco do Sérgio Pinto Martins, entender um pouquinho, interpretar o conceito de definição de direito tributário. Então, o que é o direito tributário? Eu já sei o que é um ramo do direito público. Se direito tributário é um ramo do direito público, eu sei que está relacionado a tributo. Então, ele visa o quê, o direito tributário? Sem ler os conceitos, olha só. Então, o ramo do direito público estuda o quê? A própria legislação tributária, né? O conjunto de normas que rege, que regula essa relação jurídica tributária. E o que é a relação jurídica tributária? Olha, pessoal, é aquela relação jurídica que vincula, que liga quem? De um lado você tem o Estado, que é o fisco que representa o Estado, e de outro lado você tem o quê? O contribuinte. Quem que é o contribuinte? O sujeito passivo. Mas quem que é sujeito passivo? O contribuinte, que é a pessoa física ou a pessoa jurídica, né? Então, aquele que paga tributo. Mas será que é aquele que paga tributo? Não, é aquele que é responsável. Porque o consumidor paga tributo, mas nem o consumidor, pela legislação tributária, ele não é contribuinte. O contribuinte é aquele responsável tributário, é aquele que a lei estabelece, o Código Tributário Nacional estabelece como responsável tributário, é aquele que praticou o fato gerador, e se ele praticou o fato gerador, ele, consequentemente, ele tem uma obrigação a cumprir, e a obrigação a cumprir é pagar o tributo. Ok? Essa é a definição, é a distinção que tem de contribuinte com consumidor, que a gente sempre vai estar voltando o entendimento para vocês e definir essa distinção. Beleza? Olha só, então o Sérgio Pinto Martins ele dá para nós aí, ó, conjunto de princípios, de regras e de instituições que regem o poder fiscal do Estado e suas relações. Claro. O que quer dizer para nós? Que o direito tributário, ele estuda um conjunto de princípios. Direito tributário, ele estuda regras, legislações, voltado o quê? Voltado à atuação fiscal do Estado. Quando ele fala de instituições aqui, é do Estado, é o fisco federal, Receita Federal, é o fisco estadual, Secretaria Estadual, é o fisco municipal, a própria Secretaria Municipal de Fiscalização da Fazenda Pública Municipal, né? Então, ele quis dizer isso para nós, ó. Então, regra de instituições que regem o poder fiscal do Estado, as autarquias que fiscaliza, que cobra, representando o Estado para obter o quê? Arrecadação tributária, que fiscaliza as empresas, que fiscaliza pagamento de tributos, ok? E as suas relações com quem? Com o contribuinte, tá ok? Então, essa é a definição do Sérgio Pinto Martins, como tem do Rubens Gomes também, é um conceito mais amplo também, né? É o ramo do direito público, lá que rege as relações, aqui, ó. Ramo do direito público, vou até sublinhar aqui, ó. Ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas que corresponde a conceito de tributos. Está vendo? Então, ele dá essa amplitude do conceito aqui, ó. Rege as relações jurídicas, aquilo que eu acabei de explicar agora. De um lado, você tem o fisco, que representa o Estado, e de outro lado, você tem o que nessa relação jurídica tributária? Os particulares. Quem são os particulares? Os contribuintes, meu povo, né? Meus senhores, os contribuintes, e esses contribuintes são as pessoas físicas e jurídicas, aquele que tem que pagar tributo. Professor, mas será que todo mundo é contribuinte? Será que todos nós pagamos tributo? Claro, todos nós, enquanto consumidores, pagamos tributo.
né? Pagamos tributos, né? Quando você vai escovar o dente, quando você vai alimentar, tudo que você consome no seu dia a dia, né? Tudo que você adquire, que você compra para atender a sua subsistência, a sua necessidade pessoal, você paga tributo, né? Mas você não é contribuinte. O contribuinte, como eu já disse anteriormente, a gente vai entender melhor a legislação tributária, quando nós formos aprofundar o estudo da legislação tributária, principalmente do Código Tributário Nacional, nós vamos entender que contribuinte é aquele que pratica algo que a lei estabelece como obrigação de pagar um tributo. Tá? Essa é a distinção. Ok? Pois bem, então, com relação aí a esse conceito, decorrente da atividade financeira do Estado, tá vendo? Ó, a própria atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receita que corresponda a conceito de tributos. Tá vendo? Ele está falando muito bem. Ó. É obter receita somente aquilo que corresponde ao conceito de tributo, somente aquilo que é tributo que vai decorrer dessa receita, que é a receita pública derivada, receita pública derivada. Não esqueçam isso, tá bom? Ok, o Paulo de Barros Carvalho ele dá uma definição assim, eu coloquei só para provocar mesmo a interpretação de vocês. Quando você lê aqui, ó, aqui é muito claro, você consegue entender. O do Sérgio Pinto Martins é bem sucinta, né? Bem assim, com poucas palavras, né? Você lê, mas você consegue entender. O Paulo de Barros, ele dá uma definição de direito tributário, é mais assim, intelectual, né? Mais assim, quem está aí na operador de direito, quem é contador na área tributária, né? Que às vezes tem facilidade de entender. Mas se você é um leigo, né, que às vezes a gente está fazendo contato do direito, se ler isso aqui, ele vai conseguir entender um pouco isso aqui, vai ter uma noção. Aqui também, aqui não, aqui já é um conceito mais técnico, né? Quando você lê o conceito aí do Paulo de Barros Carvalho. Mas nós que já sabemos, já estamos aí caminhando, aí, já vimos um pouquinho, bastante, até considero pouquinho, mas na verdade eu considero até que a gente conseguiu ver bastante um pouco essa parte da atividade financeira do Estado, para chegarmos aí na introdução do direito tributário, no que tange ao conceito de direito tributário, nos dá uma interpretação, né, uma compreensão. Hoje, então, agora eu já sei, eu já entendo, já consigo compreender, interpretar o que o doutrinador nos dá como definição de direito tributário, e eu já sei, já compreendo muito bem o que o direito tributário traz para nós, o que o direito tributário estuda dentro do direito tributário, o que é trabalhado, o que é estudado dentro do direito tributário. Tá? Ok. Então, para a gente quase finalizar aí, ó, aí nós temos aí essa parte aí, ó. Eu vou. Alguma dúvida, pessoal, até aqui não? Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal, até aqui? Ótimo. Então, olha só. Tá, né? Então, para a gente concluir aqui a aula de hoje, não esqueçam que eu postei para vocês lá o planejamento tributário, eu quero que vocês leiam o vídeo, eu vou postar para vocês, tá bom? Eu vou avisar no grupo assim que eu postar as questões lá para vocês responderem. Se caso terminar meu tempo aqui, a gente entra um pouquinho na sala só para a gente concluir, mas eu acho que vai dar tempo. E aí, na próxima aula, a gente continua aqui, ó. Vou voltar explicando sobre isso aqui, tá bom? E a gente depois segue sobre os ramos do direito tributário. Mas antes, pelo menos até o conceito a gente conseguiu o direito tributário. É importante entender um pouco, ter uma noção dessa atividade financeira do Estado para mais adiante a gente entrar na parte de definição do que é tributo, tá? Do que é tributo, tá certo? E na próxima aula, então, a gente inicia a partir daqui, ó, tá certo? Eu vou falar um pouquinho dessa questão do objeto do direito tributário, a própria natureza jurídica do direito tributário. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Não, tá tranquilo. Ah, tudo bem? Então, ok. Eu estou